Poderia comentar uma passagem do Evangelho de Marcos sobre legião de espíritos imundos, entre aspas, ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. É possível essa manifestação? Fecha aspas. Se eu for lhe dizer o que a gente encontra sobre essa passagem. Essa passagem em cima, ela aparece em duas cidades diferentes. Uma hora aparece que eram de Gadara e outra hora fala que eram de Gerasa. Gadara e Gerasa, duas cidades. Uma dessas cidades, Gadara, ela era mais próxima do mar. E Gerasa era mais distante, uns 50 quilômetros distante do mar. A outra parece que uns 8 quilômetros distante do mar. E essa passagem diz que Jesus expulsou os demônios e estava nessas cidades e os demônios entraram nos porcos que se jogaram no mar. Então, chamou a atenção dos estudiosos o fato de que os porcos se jogaram no mar. Se a cidade fica a 50 quilômetros do mar, eles saíram correndo 50 quilômetros e se jogaram no mar. E a outra que está a 8 quilômetros do mar, correram 8 quilômetros e jogaram no mar. Então, começou a haver alguns questionamentos sobre isso. Então, alguns estudiosos trazem algumas explicações interessantes sobre essa questão. Eles dizem que houve um enxerto dentro dessa história, que houve a cura, o Cristo curou as pessoas, como ele cura em diversas outras situações, pessoas obsidiadas, perturbadas, e essa questão de entrar numa vara de porcos chama a atenção pelo fato de eles serem judeus. Judeu não cria porco, não tinha nem como achar porco por ali. Então, como que ele entra no porco, o porco corre e se joga no mar? Então, alguns estudiosos foram procurar saber o que havia acontecido para justificar isso. E é uma explicação até bem interessante, que vai deixar desconfortável algumas pessoas que são mais fundamentalistas em relação ao texto bíblico, uma vez que a gente sabe que esse texto passou muitos séculos na mão de diversas pessoas e foi copiado, então os estudiosos consideram que houve um enxerto dessa parte na narrativa e dão a explicação. Eles dizem que a 15ª Legião do Império Romano era a legião que tomava conta da região de Gerasa e de Gadara. E naquela região da Galileia havia muitos levantes, havia muitas insurreições. E o exército da 15ª Legião era extremamente cruel. Ele matava os revoltosos e destruía as cidades, tocava fogo em tudo. Eles eram tidos como verdadeiros demônios. Os judeus interpretavam a 15ª Legião como se eles fossem uns monstros. E narra a história, não dos evangelhos, mas a história oficial, que houve levantes na cidade de Gedara. E a 15ª Legião foi chamada para sufocar a rebelião. Eles entraram, destruíram tudo, mataram as pessoas, tocaram fogo na cidade, e o povo saiu desesperado, fugindo pela estrada, e foram se abrigar em Gadara, mais próximo do mar. A 15ª Legião seguiu os revoltosos até Gadara. Matou todos os que estavam lá, e os que conseguiram fugir, eles arrastaram e jogaram os corpos dessas pessoas no mar. Esse fato estaria registrado na história. Todas as legiões romanas tinham uma bandeira que tinha um mascote. O mascote da 15ª Legião era um javali. Então, os estudiosos acreditam que houve um enxerto na colocação dos porcos empurrados dentro do precipício, com uma tentativa de deixar grifado ou grafado no texto o sentimento de raiva que muitos dos judeus possuíam com relação ao Império Romano e a sua capacidade de agir de forma muito cruel para manter o domínio sobre aquela região. Essa é uma explicação que existe, porque não há motivo para judeus terem porcos, e não tem como você jogar porcos dentro do mar 50 quilômetros distante da margem.